Oi, gente, tudo bem? Nós somos alunos do segundo período do curso de odontologia do Unifagoc e hoje, através da matéria de microimunologia e processos patológicos, nós vamos falar sobre imunidade tumoral e os mecanismos e estratégias de defesa que o nosso corpo tem para auxiliar no combate dessas doenças. Então, para contextualizar, a gente precisa primeiro entender o que é o câncer. As células do nosso corpo, elas têm um ciclo de vida programado. Elas vão crescer, elas vão se dividir e quando elas estão mais velhas ou danificadas, elas morrem para dar espaço para outras células. Só que em determinadas situações, algumas células fogem desse controle e elas começam a se multiplicar de forma excessiva, de maneira anormal. E aí a gente tem a formação dos tumores, que são essa multiplicação de células anormais no corpo. E o grande desafio da medicina hoje é porque essas células anormais vão se comportar de maneira diferente em cada indivíduo. Em alguns indivíduos a gente vai ter tumores mais agressivos, que vão sofrer metástases e vão se espalhar pelo restante do corpo. Em outros indivíduos a gente vai ter, às vezes, conseguir fazer um tratamento mais conservador. Então hoje isso ainda é um desafio muito grande para a medicina e estão sendo implantadas terapias distintas para a gente conseguir tratar essas doenças com o melhor prognóstico possível para o paciente. E aí, no nosso sistema imunológico, nós vamos ter células que vai atuar de maneira principal e fundamental no combate às células cancerígenas. O primeiro deles que a gente traz é o linfócito TCD8. Ele vai ser capaz de identificar e destruir essas células cancerígenas. Ele faz parte da segunda linha de defesa do nosso organismo e ele vai atuar no nosso sistema imunológico frente aos tumores. A gente também tem as células NK, que são células da primeira linha de defesa do corpo. Elas vão identificar e destruir essas células anormais de maneira rápida, sem precisar de uma preparação prévia, diferente dos linfócitos TCD8, que eles estão na segunda linha de defesa do organismo, então a resposta imunológica é um pouco mais lenta. Essas células não, as células NK elas vão atuar de maneira mais rápida, mais direta nessas células cancerígenas. E, por fim, a gente também tem os macrófagos. Os macrófagos, eles vão atuar como limpadores do nosso sistema imunológico. Além de conseguir eliminar essas células, eles vão liberar sinais que vão atrair outras células de defesa para o local do problema, para onde essas células estão localizadas. Então, a gente tem essas três células que são caracterizadas como principais na linha de defesa do nosso corpo contra esses tumores. Elas vão ser sempre mais retratadas quando a gente traz esse assunto. E aí essas células elas vão trabalhar juntas em duas linhas de defesa que a gente chama de imunidade inata e de imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela é a nossa primeira linha de defesa. Ela vai agir rapidamente e ela responde de forma ampla, atacando tudo que parecer uma ameaça, todos os corpos estranhos que forem identificados por ela, mesmo que seja uma ameaça nova. E aqui a gente vai ter o trabalho, nesse caso da imunidade tumoral, a gente vai ter os trabalhos das células NK e dos macrófagos. Eles vão desenvolver um papel fundamental e vão responder rapidamente para proteger o nosso corpo. Então, os macrófagos e as células NK, elas atuam de maneira mais rápida, mais direta, sem precisar, como a gente já tinha comentado, daquela preparação prévia para combater essas células. E a gente tem a imunidade adaptativa, que ela é um pouco mais lenta para entrar em ação, mas ela tem uma vantagem, que ela é altamente específica. As células dessa resposta, que é como a gente tem o linfócito TCD8, elas são capazes de aprender e se adaptar. E elas vão criar uma memória que permite que o corpo reconheça e combata com mais precisão certas ameaças que já enfrentou antes, como as células cancerígenas. Então, a gente tem essas células da segunda linha de defesa, da imunidade adaptativa, elas vão apresentar uma memória imunológica e elas vão atuar de maneira específica. Por isso que a gente traz elas de maneira tão importante nesse contexto de imunidade tumoral. Então, quando o nosso sistema imunológico funciona de uma boa forma, de uma maneira eficaz,
a gente vai ter essas duas linhas de defesa se complementando e formando uma barreira importante contra o câncer. No entanto, existem células cancerígenas que elas vão poder enganar o nosso sistema imunológico para fugir dessa detecção. Então, hoje, dentro das áreas da saúde, da medicina, a gente estuda maneiras de minimizar esses processos de evasão das células cancerígenas para que elas possam ser identificadas mais rapidamente, possam ser combatidas e o prognóstico do paciente seja melhor. Oi, gente, eu sou a Pilar, do segundo período da Odonto Unifagoc, e eu vou começar falando como o sistema imunológico detecta as células cancerígenas no nosso organismo. O sistema imunológico desempenha um papel essencial na defesa do organismo contra diversas ameaças, incluindo as células cancerígenas. Uma das razões pelas quais ela é capacitada de reconhecer essas células é devido às proteínas anormais ou os antígenos específicos conhecidos como neoantígenos, que eles surgem como resultado das mutações nas células cancerígenas. Essas proteínas são fragmentos de proteínas que se tornam sinal de alerta para o corpo, diferenciando as células cancerígenas das nossas células normais. Os linfócitos T citotóxicos, um dos principais tipos de células imunológicas envolvidas na defesa antitumoral, reconhece esse neoantígeno através dos seus receptores chamados de células T. Quando o linfócito T identifica uma célula cancerígena que exige um antígeno anormal, ele se liga a ela e assim é ativado, desencadeando uma série de respostas imunes. Essas respostas incluem a liberação de algumas substâncias tóxicas que formam poros na membrana da célula-alvo e granzinas que entram nos poros e induzem a morte das células programadas, das chamadas apoptose. Esse ataque direto visa destruir as células tumorais no nosso organismo, enfraquecendo assim o câncer. Agora eu vou explicar um pouco sobre o mecanismo de evasão tumoral, Apesar dessa capacidade do sistema imunológico, muitos dos tumores desenvolvem mecanismos que permitem escapar da destruição imunológica, em um processo conhecido como evasão imunológica. Os tumores usam diferentes estratégias para driblar o ataque imunológico e criar, assim, um ambiente favorável ao seu crescimento e proliferação no organismo. Um dos principais mecanismos de evasão envolve os checkpoints imunológicos, como o PD-1 e também o CTLA-4. Esses checkpoints são como se fossem freios naturais do sistema imunológico que atuam e regulam e controlam a ativação das células T, de modo de prevenir a resposta excessiva que poderiam causar danos aos nossos tecidos que estão saudáveis. Em condições normais, esses freios são essenciais para evitar doenças autoimunes e também controlar inflamações crônicas. No entanto, os tumores aprendem a explorar esses mecanismos para sua vantagem. Por exemplo, eu vou citar aqui, muitas células tumorais expressam ligandes que se ligam de receptor PD-1 presentes nas células T. Quando essa ligação ocorre, a célula T é desativada e o que impede que ela realize sua função de destruir as células cancerígenas. E da mesma forma, a sinalização através da CTLA-4 também pode reduzir a ativação da célula T e, consequentemente, inibir a resposta antitumoral. E além dos checkpoints imunológicos, o microambiente tumoral também desempenha um papel importante na evasão do sistema imunológico. Esse microambiente é composto por células e moléculas que criam condições propícias para o crescimento do tumor e aí inibem as respostas imunes contra ele. Eu vou dar um exemplo. O microambiente pode conter células imunossupressoras, como as células T reguladoras, e também macrófagos associados a tumores, que têm a função de suprimir a resposta imune. Tem o IL-10, que enfraquece a capacidade das células T e de outras células do sistema imunológico de atacarem o tumor. Essas moléculas podem inibir a proliferação das células T. E assim, acaba se criando um ambiente imunossupressor que dificulta a capacidade do nosso corpo, de combater o câncer. E assim, em resumo, quando o nosso sistema imunológico tem a capacidade de reconhecer e destruir essas células cancerígenas, os tumores desenvolvem múltiplas estratégias para eles conseguirem crescer e proliferar no organismo. A exploração dos checkpoints imunológicos, como o PD-1 e o CTLA-4, a criação de microambientes imunossupressores são apenas alguns dos mecanismos utilizados pelos tumores para assim estar escapando da resposta imune. E essas abordagens
incluem inibidores de checkpoints imunológicos e também terapias que modificam o microambiente tumoral para torná-lo assim menos favorável para o crescimento do tumor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica Vieira, eu sou aluna do segundo período de odontologia do Unifagoc. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as imunoterapias antitumorais, como que elas agem no sistema, como que elas funcionam no geral. E aí eu vou falar também sobre os inibidores checkpoints. Como um exemplo deles, a gente tem o pembrolizumab e o nivolumab, que eles são exemplos de imunoterapias antitumorais que atuam como inibidores de checkpoint imunológico, especificamente bloqueando a proteína PD-1. Ela é uma molécula que regula a resposta imune das células T, e ao bloquear as células PD-1, esses medicamentos impedem as células tumorais de escapar da detecção pelo sistema imunológico, permitindo que as células T ataquem as células cancerígenas do organismo da pessoa. O pembrolizumab, ele é um mecanismo de ação que bloqueia o PD-1, promovendo uma resposta imune contra as células cancerígenas, e a indicação de uso dele é para o tratamento de melanose, câncer de pulmão e de células não pequenas, câncer de cabeça e de pescoço, linfoma de Hodgkin e alguns tipos de câncer uroterial e gástrico. Ele é frequentemente indicado como terapia de primeira linha de casos de câncer com alta expressão de PDL1. O nivolumab, ele é um mecanismo de ação que também bloqueia o PD-1, aumentando a capacidade do sistema imunológico de combate ao câncer. As indicações dele são para o tratamento de melanoma, câncer de pulmão e células não pequenas, também como câncer renal, linfoma Hodgkin clássico, câncer de cabeça e pescoço e o carcinoma hepatocelular. Em alguns casos, ele é usado em combinação com outros tratamentos, como o ipilimumab, e para melhorar a sua eficácia. Ambos os medicamentos eles têm se mostrado prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer avançado ou metástico. Embora geralmente bem tolerados, eles podem causar efeitos colaterais autoimunes, como inflamação do pulmão, de intestino, fígado e outras respostas imunes que requerem monitoramento cuidadoso. Esses inibidores de checkpoint, eles revolucionaram o tratamento do câncer, oferecendo opções eficazes para os pacientes que anteriormente tinham poucas alternativas terapêuticas. E temos também as terapias com células CAR-T. Elas são um tipo avançado de imunoterapia que modificam geneticamente as células T para combater o câncer de forma eficaz. Elas têm revolucionado o tratamento de câncer hematológicos. Como que elas funcionam? As células T são um tipo de glóbulo branco e elas são retiradas do sangue do paciente, e depois essas células T são geneticamente modificadas em laboratório para expressar um receptor especial, o CAR, que é projetado para reconhecer as proteínas específicas na superfície das células cancerígenas. Aí depois, essas células elas vão são modificadas e cultivadas e aumentam de número. Depois disso, as células CAR-T são infundidas de volta no paciente, onde elas reconhecem e vão atacar as células tumorais. Ela é muito indicada no tratamento para leucemia linfoblástica aguda, que ela é aprovada principalmente para pacientes pediátricos e jovens adultos com leucemia linfoblástica refratária ou com recaída. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os desafios colaterais. A síndrome da liberação de citocinas, o CRS, ela é uma reação inflamatória grave causada pela liberação rápida de citocinas pelas células CAR-T. Ela pode ser potencialmente fatal, mas é tratável com medicamentos. Temos também a neurotoxicidade, que pode causar um efeito no sistema nervoso, como a confusão mental, convulsões e perda de consciência. Temos também o risco de infecção. A imunoterapia pode enfraquecer o sistema imunológico. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o futuro da terapia CAR-T. Pelas pesquisas, continuando sempre em ampliação, o uso dessa terapia em outros tipos de câncer pode melhorar a sua segurança e reduzir os efeitos colaterais e torná-la muito mais acessível, porque, querendo ou não, ela é uma terapia de muito custo. Além das células CAR-T,
A gente também aborda na imunoterapia antitumoral os inibidores de checkpoint imunológico, que eles funcionam como medicamentos que bloqueiam proteínas reguladoras como o PD-1, PDL1 e o CTLA4, que as células cancerígenas usam para inibir a resposta imunológica. Que são os exemplos que eu já citei acima no começo do vídeo, que é o pembrolizumab e o nivolumab, o anti-PD-1, o atenolizumab e o ipilimumab. Essas aplicações são utilizadas para tratar cânceres como melanoma, câncer de bexiga, pulmão e câncer renal. O funcionamento dos anticorpos sistêmicos que se ligam aos antígenos específicos da superfície das células, eles sinalizam o sistema imunológico para destruí-las, bloqueando o crescimento tumoral. Um exemplo disso é o trastuzumab, que para o câncer de mama é o HER2 positivo, o rituximab para linfomas e o bevacizumab para bloquear o crescimento dos vasos sanguíneos que aumentam os tumores. Temos também as vacinas terapêuticas, que são vacinas desenvolvidas para tratar o câncer, treinando o sistema imunológico a reconhecer e atacar as células tumorais. Eles são também muito utilizados para tratar o câncer de próstata avançado. Muitas pesquisas estão em andamento para que essas vacinas possam ser eficazes contra uma maior gama de tumores. Vamos falar agora sobre as terapias com citocinas. Ela usa proteínas imunológicas como a interleucina e os interferons para ativar e ampliar a resposta imunológica contra o câncer. E ele pode causar efeitos colaterais graves, como febre, fadiga e inflamação. Temos também a terapia com as células NK, que são as células natural killer, que o uso das células NK tem a capacidade de destruir células cancerígenas sem necessidade de reconhecimento específico de antígenos. Ela ainda está em desenvolvimento, né, com ensaios clínicos para tratar leucemias e alguns tumores sólidos. Vamos falar também sobre os anticorpos bioespecíficos, que o anticorpo ele tem dois alvos diferentes, um que se liga às células tumorais. Temos também as vacinas terapêuticas, que são vacinas desenvolvidas para tratar o câncer, treinando o sistema imunológico a reconhecer e atacar as células tumorais. Eles são também muito utilizados para tratar o câncer de próstata avançado. Muitas pesquisas estão em andamento para que essas vacinas possam ser eficazes contra uma maior gama de tumores. Vamos falar agora sobre as terapias com citocinas. Ela usa proteínas imunológicas como a interleucina e os interferons para ativar e ampliar a resposta imunológica contra o câncer. E ele pode causar efeitos colaterais graves, como febre, fadiga e inflamação. Temos também a terapia com as células NK, que são as células natural killer, que o uso das células NK tem a capacidade de destruir células cancerígenas sem necessidade de reconhecimento específico de antígenos. Ela ainda está em desenvolvimento, né, com ensaios clínicos para tratar leucemias e alguns tumores sólidos. Vamos falar também sobre os anticorpos bioespecíficos, que o anticorpo ele tem dois alvos diferentes, um que se liga às células tumorais e um que se liga às células T. E isso aproxima as células T das células cancerígenas, promovendo a sua destruição. Temos também terapias baseadas em microbioma, que é a manipulação do microbioma intestinal para melhorar a resposta do sistema imunológico às imunoterapias. Os estudos estão investigando como bactérias intestinais específicas podem influenciar na eficiência da imunoterapia. Essas abordagens oferecem uma variedade de estratégias para potencializar o sistema imunológico no combate ao câncer, com novas pesquisas e que continua sempre se expandindo as opções disponíveis de aprimoramento e a sua eficiência com segurança também. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre desafios e limitações da imunoterapia. E o primeiro tópico que eu vou falar é resistência tumoral à imunoterapia. A resistência tumoral à imunoterapia é um grande desafio no tratamento do câncer, pois alguns tumores conseguem ali evitar a ação do sistema imunológico. Essa resistência, ela pode ser primária, que é quando o tumor já não responde ao tratamento, ou ela pode ser adquirida, que é quando o tumor se adapta após uma resposta inicial.
Entre os mecanismos de resistência estão a baixa imunodicidade, a ausência de células T no tumor e a secreção de moléculas imunossupressoras. Para contornar essa resistência, estratégias como terapias combinadas, novas drogas imunoterapêuticas, modificação do microambiente tumoral e terapias personalizadas vêm sendo estudadas para melhorar a eficácia do tratamento. Bom, gente, agora o segundo tópico que eu vou falar é a adaptação de alguns tumores ao tratamento. A adaptação de alguns tumores ao tratamento, especialmente à imunoterapia, ocorre quando as células cancerígenas se desenvolvem mecanismo para escapar da resposta imunológica. Após uma resposta inicial ao tratamento, o tumor pode modificar a expressão de antígenos ou aumentar moléculas que bloqueiam a ativação de células T. E também podem alterar vias de sinalização para tornar-se invisíveis ao tratamento do sistema imune. Essas adaptações são desafios importantes e exigem estratégias como terapias combinadas e abordagens personalizadas para aumentar a eficácia do tratamento. Bom, gente, agora o próximo tópico é a terapia personalizada e a terapia combinada, que são estratégias que têm transformado o cenário do tratamento de doenças, especialmente no campo da medicina oncológica, infecciosa e autoimune. E apesar de complementares em alguns contextos, elas possuem diferenças fundamentais em abordagens, aplicações e objetivos. Bom, gente, a terapia personalizada, pelo lado, ela também é conhecida como a medicina da precisão. Ela busca moldar o tratamento de acordo com as características únicas dos pacientes. Isso inclui fatores como perfil genético, expressões de biomarcadores específicos, estilo de vida e ambiente. Por exemplo, no tratamento do câncer, análises genômicas podem identificar mutações específicas em tumor, permitindo a escolha de medicamentos direcionados, como inibidores de tiroxina ou imunoterapias específicas. Essa abordagem não só aumenta a eficácia do tratamento, mas como também minimiza os efeitos adversos, pois evita medicamentos desnecessários ou inadequados. A terapia personalizada exige tecnologias avançadas, como sequenciamento genético, e depende também de bancos de dados robustos, por correlacionar variações genéticas com respostas terapêuticas. Por outro lado, a terapia combinada ela envolve a aplicação simultânea ou sequencial de duas ou mais intervenções terapêuticas. Essa estratégia não necessariamente ela leva em conta a individualidade do paciente, mas sim os mecanismos biológicos da doença. No tratamento da tuberculose, por exemplo, ela combina em diferentes antibióticos para prevenir o desenvolvimento da resistência bacteriana. Na oncologia, a terapia combinada ela pode incluir quimioterapia, imunoterapia e radioterapia para atacar ali o câncer por diferentes vias, aumentando ali a chance de sucesso terapêutica ali naquele tratamento. Essa abordagem é especialmente útil em doenças complexas e multifatoriais, onde um único medicamento pode ser insuficiente. Embora não sejam distintas essas duas abordagens, elas podem se sobrepor em alguns contextos. Por exemplo, uma terapia personalizada pode envolver uma combinação de medicamentos selecionados especificamente para necessidades biológicas do paciente, unindo ali o melhor das duas estratégias para minimizar os resultados clínicos. Bom, agora eu vou concluir o nosso seminário, o nosso trabalho, envolvendo o tema principal ali e a abordagem que se foi tratada durante essa apresentação. A imunidade tumoral, ela envolve a complexa interação entre o sistema imunológico e as células cancerígenas, onde o organismo busca identificar e eliminar as células malignas. No entanto, os tumores desenvolvem mecanismos de defesa que lhes permitem escapar dessa vigilância imunológica, como a supressão de respostas imunológicas e a alteração de antígenos. Para enfrentar esses desafios, as estratégias de defesa incluem avanços como imunoterapias, terapias combinadas e personalizadas e a modulação do microambiente tumoral. Essas abordagens, elas visam fortalecer a resposta imunológica e superar ali os mecanismos de escape, oferecendo novas esperanças para o tratamento efetivo do câncer e ali do paciente que está sendo abordado.
Então é isso o nosso trabalho, o nosso seminário. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. E essas daqui são as nossas referências também que a gente colocou no nosso trabalho. E é isso, muito obrigado por assistir e tchau!